Isso fará muito bem à nossa comunidade que estamos criando. Bem, os solos têm uma importância muito grande na agricultura, e principalmente no Brasil, que é um país agrícola a princípio. No solo, nós encontramos os nutrientes e a estrutura, além da água, que é fundamental para o desenvolvimento das nossas plantas. Para entender o processo de formação dos solos, precisamos retornar a milhares de anos atrás. E para isso, precisamos exercitar um pouco a nossa imaginação. Imagine você rochas expostas na superfície terrestre. Essas rochas, com o tempo, vão sofrendo ações da natureza e assim passam por transformações causadas tanto por temperatura, por água, por micro-organismos. E esse processo todo, ele tem um nome, ele é nomeado intemperismo. Funciona como se essas rochas apodrecessem e assim se tornassem o solo que conhecemos. Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas rachaduras das rochas e se combinam quimicamente com seus elementos, desencadeando sua desintegração. As rochas também são transformadas pela ação de organismos vivos num processo chamado de intemperismo biológico. As raízes das plantas penetram nas fissuras rochosas, facilitando sua quebra. As rachaduras permitem o contato com o ar e a entrada da água, ativando o intemperismo químico. Os vegetais também liberam ácidos orgânicos e gás carbônico que atuam na decomposição da rocha. Outros importantes fatores da transformação lenta e natural do relevo são o vento, que joga minúsculas partículas contra as rochas promovendo sua quebra, a chuva, que transporta a matéria desagregada das rochas e forma vossorocas em áreas desprotegidas, os rios, que transformam o relevo quando desgastam os barrancos, principalmente nos planaltos, e quando depositam sedimentos nas planícies, formando meandros e bancos de areia, os mares, que se chocam contra os relevos litorâneos, promovendo lentamente sua quebra e também transportam a areia que se acumula nas praias, e as geleiras, que quando derretem parcialmente, arrastam e quebram pedaços de rocha, formando morainas. Os seres humanos, por meio da tecnologia, são os principais agentes de transformação do relevo. Desmatar a vegetação, aplainar ou escavar terrenos e retirar minérios do solo são ações que causam mudanças bruscas e radicais nas paisagens. O Brasil ele é abençoado com uma diversidade muito grande de solos, muito deles sendo muito propício à agricultura, quando bem manejados. Tudo isso de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O solo em maior abundância no Brasil é o latossolo. Ele apresenta uma quantidade de 31,6% do nosso território brasileiro. O segundo solo é o agissolo, e assim respectivamente vem neossolos, lintossolos, cambissolos, leissolos, nubissolos, espodossolos, pronossolos, nitossolos, chernossolos, vertissolos e organossolos. Essas são as principais classes de solo que encontramos no Brasil e são propícias para a agricultura. Tudo isso de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o qual você pode consultá-lo. Antes de entendermos a formação e as características de cada tipo de solo, primeiro deixe seu curtir aí nesse vídeo, para que esse vídeo possa ser mostrado para mais pessoas e assim elas consigam aprofundar também seus conhecimentos em solos. Entrando em mais detalhes sobre o latossolo primeiramente, o latossolo é o mais abundante no nosso país. É muito provável que você já tenha visto um latossolo. São solos velhos, portanto mais intemperizados, com um horizonte B muito profundo, muito bem desenvolvido. Esses solos são desenvolvidos de rochas matrizes como, por exemplo, o basalto, o gneiss, o granito. Essas rochas sofrem um processo de latossolização, processo esse que envolve a remoção da sílica das bases dessas rochas. Bases como cálcio, magnésio, potássio, e assim torna esse solo com um horizonte pouco diferenciados. Você não é tão facilmente visualmente identificar horizontes nesse tipo de solo. Você pouco diferencia o horizonte. As cores do latossolo podem variar tanto do vermelho muito intenso a um amarelo, segundo as cores da carta de Manson. A presença de ferro e alumínio é o que confere a aparência maciça e também porosa dos latossolos. Quanto ao seu uso agrícola, eles são muito utilizados para culturas anuais, culturas perenes, pastagens e reflorestamento. São bem comuns em relevo plano e levemente ondulado. Os argissolos, sendo o segundo em maior porcentagem no nosso território brasileiro, é um solo que tem muita acumulação de argila no seu horizonte B.
Ele pode ser formado de diferentes rochas-mãe, como por exemplo basalto, gneiss e também rochas sedimentares. Ele apresenta características como a textura argilosa, cores vermelhas e amareladas, a profundidade dos argissolos pode ser bastante variável, sempre caracterizando aquele horizonte B com bastante argila. São utilizáveis para muitas culturas, depois da sua correção e adubação. A terceira classe de solo mais abundante no nosso país são os neossolos. São solos jovens, em início de formação. Eles não apresentam o horizonte B. Os neossolos são solos mais jovens, solos em início de formação, sem a presença de horizonte B. Portanto, eles se caracterizam por serem pouco espessos, solos mais rasos, em relação às outras classes de solo que temos. De neossolos, existem 4 subclasses, as quais são elas. Primeiro, neossolo litólico. São os solos os mais rasos de todos, ou seja, são aqueles mais próximos da sua rocha matriz. Eles são característicos de regiões mais declivosas e contêm rochas em sua composição. Minha indicação para esse tipo de solo é você deixá-lo para a flora ou fauna natural, já que sua agricultura não é muito favorável. A segunda subclasse de neossolo é o neossolo regolítico. Esses são encontrados em regiões semiáridas. Nós estamos aqui frente a um neossolo litólico, justamente porque o material de rocha, a rocha dura, como você diz, está a menos de 50 centímetros. Pelo nosso sistema de classificação taxonômica, quando a rocha dura está a menos de 50 centímetros da superfície, esses solos normalmente são enquadrados como neossolo litólico. O material de origem todo ele é basalto aqui, vocês podem ver que nós estamos aqui, ó, bem aqui, já o basalto sendo atacado, ele tem verisco, onde fica bem mais, como se diz aqui, material podre, e aqui no centro a rocha dura. Esse é o processo de temperismo que ocorre. Aqui dá para ver bem, ó, pode ver aqui, ó, a parte amarelada por fora, é o ataque do temperismo à rocha. Por outro lado, vocês podem observar que esse solo aqui ele apresenta pedregosidade bastante acentuada desde a superfície. Inclusive, se nós olharmos em volta, vocês vão ver, e isso é um dos limitantes do ponto de vista de uso desses solos. O sistema radicular das plantas ele é bastante dificultado, o próprio processo de plantio deles, dos discos das semeadoras, também é dificultado, embora sejam solos derivados de basalto, são solos de alta fertilidade, de maneira geral, são normalmente de alta fertilidade, não são solos muito de baixa fertilidade. Porém, se nós tivermos um sistema de rotação de culturas bastante inteligente para essas áreas, você poderá ver que as pedras nessa parte do solo, antes de chegar na rocha, elas são todas elas soltas, na verdade. Você tem solo bastante entre essas plantas. E dependendo do sistema radicular das plantas que tiverem proposta na rotação, você poderá também explorar isso. Por outro lado, com uma profundidade bastante exígua, qualquer veranico, por exemplo, pode ter deficiência de água para essas plantas. Não é o caso aqui, porque aqui estamos em cima de áreas com um pivô central onde você tem a irrigação. Mas em condições de irrigação natural por chuva, esses solos seriam os primeiros a sentir a falta de água. As plantas sentiriam a falta de água. São solos bastante argilosos, em que a plasticidade e a permeabilidade é bastante alta. Então, por outro lado, o manejo desses solos tende a ser bastante complicado, justamente porque o peso da maquinaria e o número de passadas da maquinaria tende a compactar bastante esses solos. A terceira subclasse de neossolo é o neossolo flúvico. Esse deriva de sedimentos aluviais. Rios pode atingir até 1,5 m de profundidade. Você geralmente pode observar essas listras nesse tipo de solo. O quarto tipo de solo, neossolo, é o neossolo quartzarênico, composto por uma significativa quantidade de quartzo, ou seja, areia. Ele é mais adequado para o cultivo quando está em áreas planas. A próxima classe de solo que vamos falar é o plintossolo. O plintossolo ele apresenta cerca de 7% de todo o território do Brasil. São solos com acúmulo de ferro em alguma dos seus horizontes, causando assim um endurecimento muito difícil de implementação, geralmente estraga muito maquinário agrícola, por apresentar também plintitas em sua área. São típicos de zonas quentes e úmidas, com estação seca bem definida, e suas limitações são a baixa fertilidade natural que ele tem, a acidez elevada e a drenagem limitada. Plintossolos. Os plintossolos são solos minerais hidromórficos. Têm usualmente argila de atividade baixa, de cores claras e acinzentadas, e podem conter musquiados, que são resultantes dos processos de redução devido à baixa permeabilidade. Para sua classificação, é fundamental a presença de horizonte plíntico, começando dentro dos 40 centímetros superficiais ou a maiores profundidades, quando subsequente ao horizonte E, reconhecido como horizonte eluvial. Este tipo de solo pode apresentar horizonte litoplíntico. Um exemplo desta ordem de solo pode ser encontrado no município de Camaguã, Rio Grande do Sul, onde é classificado como plintossolo áquico distrófico típico. Ocupa posição de planície, em relevo praticamente plano, em situação de topo de terraço de baixas altitudes. É derivado de sedimentos da formação Graxaim e ocorre associado a lanosolos e gleissolos. Suas cores claras, assim como a presença de musquiados e plintitas, traduzem sua restrição em termos de drenagem. Esta restrição acontece por causa da presença de horizonte fragipânico, o qual promove a permanência temporária de um lençol suspenso pluviométrico. A eliminação deste lençol se faz principalmente por fluxos laterais, demonstrada morfologicamente pela presença de horizonte E álvico.
Este solo tem um bom grau de evolução para as condições pedroambientais existentes. Isso é evidenciado pela predominância de quartzo na composição mineralógica da fração areia e caulinita na fração argila. O fato de apresentarem ser dessaturados por bases em todo o perfil e com teores elevados de alumínio trocável também atestam, em parte, sua evolução pelogenética. Mesmo ocupando relevos planos, é possível observar sulcos de erosão, principalmente nas áreas de transição entre os terraços de planície. Os plintossolos são utilizados principalmente para arroz irrigado, em rotação pecuária, obtendo-se bons rendimentos. Recentemente, estão sendo introduzidos plantios de soja, que alcançam boa produtividade nos anos em que não ocorrem chuvas demasiadas devido a problemas com a drenagem. Cambissolos são a próxima classe que a gente vai falar. Cambissolos, eles são geralmente solos com horizonte B, em estágio inicial de formação. Ele apresenta um material mineral do horizonte B, ou seja, são solos que você consegue ainda observar rochas, pequenas rochas em seu horizonte B. Eles são muito drenados e geralmente apresentam uma cor bruna, com bruno amarelado, de acordo com a caderneta de Mansell. Com boas práticas de manejo, e se o relevo for plano, pode ser muito bem cultivado. Em algumas regiões com cambissolos plúbicos, cultiva-se bananeiras. Temos áreas também com milho, feijão, algodão e mamona. Cambissolos. Os cambissolos são solos minerais com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Em função do pequeno grau pelogenético de evolução, apresentam características muito variáveis e com forte influência do material de origem. O solo estudado em Lages, Santa Catarina, é classificado como cambissolo áprico alumínico típico. Está situado a 960 metros de altitude e encontra-se em terço médio de encosta, com 43% de declive em relevo forte ondulado. É originário de produtos de alteração de rochas efusivas ácidas da formação Serra Geral e ocorre associado tanto a neossolos litóricos quanto a nitossolos, dependendo da posição em que se encontra na paisagem. Este solo contém fragmentos de rochas, especialmente localizados entre o horizonte superficial e o B incipiente, o que caracteriza uma descontinuidade em sua formação. Seu horizonte superficial tem cores bastante escuras, devido aos elevados teores de matéria orgânica, situação bastante comum na região sul do Brasil, principalmente em áreas de altitude elevada. Este horizonte contrasta fortemente com o horizonte B incipiente, de cores brunas, o qual encontra-se sobre o horizonte BC rico em mosqueados. Parte destes mosqueados relaciona-se a problemas de drenagem, devido aos maiores teores de silt e à falta de organização estrutural. Outra parte dos mosqueados é herdada no material de origem. Sua textura é muito argilosa, o que representa uma condição típica de solos derivados de rochas efusivas. Seu horizonte BI apresenta baixo pH em água, o que reflete a grande dessaturação em bases e os altos teores de alumínio trocável, justificando o caráter alumínico no quarto nível. A relação molecular sílica-alumínio está abaixo de 2,2, o que caracteriza uma mineralogia de argila caulinítica, confirmada na análise de difrator de raios X. A mineralogia da fração cascalho, areia grossa e areia fina confirma a baixa saturação em bases, uma vez que é composta predominantemente por sílica calcedônia e nódulos com pressões argilo-ferruginosas. Este solo possui restrições para lavouras anuais por causa de seu relevo bastante inclinado, presença de pedregosidade, permeabilidade moderada, além da baixa saturação por bases e os teores elevados de alumínio trocável. Por outro lado, são aptos para utilização com pastagens, culturas perenes e sistemas agroflorestais. Os leissolos são a próxima classe que vamos falar. Os leissolos são encontrados em regiões de planícies e depressões com restrições de drenagem em várzeas dos rios. É um tipo de solo bastante influenciado pela água. O processo de gleisação implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, devido à redução e solubilização do ferro, permitindo a expressão das cores neutras dos minerais de argila, ou ainda a precipitação de compostos ferrosos. O clima tropical e subtropical úmido favorece a formação dos leissolos. Mas e o tempo? O tempo de formação do gleissol é bastante variável. Por ser predominantemente sedimentar e mineral, seus componentes podem ser oriundos de rochas intemperizadas há muitos anos, ou de processos ainda recentes. O relevo também é variável. Sua distribuição se dá predominantemente em planícies e depressões sob vegetação de campos higrófilos e hidrófilos de várzea, que são sujeitos a períodos longos de alagamentos e, com menos frequência, a floresta perinefolia de várzea. Os organismos têm mais influência no processo de intemperismo inicial de formação do gleissolo. Poucos organismos são necessários para sua manutenção. E como os gleissolos se formam? Os gleissolos podem ser formados por 3 processos: sulfurização, gleisação e salinização. Na sulfurização ocorre a acidificação de certos tipos de sedimento por oxidação de sulfeto de ferro. Na gleisação, o ferro é reduzido em condições onde não há oxigênio disponível no solo. E como resultado da falta de ferro, o solo apresenta uma coloração acinzentada. E a salinização é quando os minerais alcalinizados, como cálcio, magnésio, sódio, carbonato, sulfato, cloro e nitrato, são acumulados e passam a ter alta concentração dentro do solo. Vamos falar um pouco agora sobre as subordens do gleissolo. Gleissolos ápricos, comumente encontrados em lugares de forte relevo, ondulados e montanhosos, que não apresentam um horizonte superficial aúmico. Gleissolos melânicos, solo com horizonte agaístico, orgânico ou aúmico, xenozêmico. Gleissolos sálicos abrangem expressiva concentração de sais solúveis, usualmente por influência de águas marinhas ou por estarem em região semiárida. Gleissolos geomórficos, alta concentração de sais de enxofre, presença de sulfato de ferro, caracterizado por mosqueados amarelos, presença também de sulfeto de ferro, que é conhecido como ouro dos tolos. Pluvissolos. Os pluvissolos apresentam cerca de 2,9% de todo o território. São solos jovens, com acumulação de argila no horizonte B.
e apresentam uma alta fertilidade química natural. Em um próximo vídeo, posso me aprofundar mais em cada classe de solo, se desejarem, nos comentários, ou mesmo podemos interagir nos comentários, aprimorando nosso conhecimento dos solos. Luvisolos. Os luvisolos são solos minerais não hidromórficos. Apresentam horizonte B textural ou B nítico, com argila de atividade alta e saturação por bases alta, imediatamente abaixo do horizonte A fraco, moderado ou proeminente ou horizonte E. Alguns luvisolos são morfologicamente muito semelhantes aos planos solos, inclusive quanto à porosidade de aeração. Uma característica marcante nos luvisolos da região sul é a coloração mais escura nos topos de horizonte B, dado o incremento de matéria orgânica. Representantes desta ordem podem ser encontrados nos municípios de Bagé e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em Bagé, o solo estudado é classificado como luvissolo hipocrômico ótico típico e ocupa topo de elevação com 5% de declive, derivado de produtos de alteração de gnáisses granodiolíticos do complexo Cambaí. Este luvissolo possui contrastes estruturais e texturais muito grandes, e sua policromia variegada nos horizontes subsuperficiais denota restrições na permeabilidade. Apresenta elevadas concentrações de cálcio e magnésio, com valores crescentes em profundidade. Esta característica, somada à presença de caulinita e vermiculita na fração argila, além de teores elevados de feldspatos nas frações areia grossa e fina, caracterizam estágios intermediários de evolução. Este solo não apresenta problemas de fertilidade, porém apresenta problemas de erosão devido ao elevado gradiente textural e à pequena espessura do horizonte A. Este luvissolo normalmente é utilizado para pecuária, mas tem sido crescente a introdução de plantios de soja com boas produtividades nos anos em que não ocorrem chuvas em demasia. Já na região de Santa Maria, o solo estudado é classificado como luvissolo hipocrômico ótico alumínico. Ele é encontrado no terço superior de encosta de relevo suave ondulado e deriva de produtos de alteração de celtídeos com intercalações de arenito finos da formação Rio do Rastro. Possui horizontes bastante adensados, com consistência dura a extremamente dura e aparentemente cimentada quando seca, tornando-se restritiva ao uso quando o horizonte A ou A mais E são de pequena espessura. Apresenta, desde os horizontes superficiais, valores altos de cálcio mais magnésio. Porém, este luvissolo apresenta valores baixos para fósforo, além de ser bastante suscetível à erosão devido ao aumento abrupto dos teores de argila em profundidade. Por este motivo, é recomendável, principalmente, práticas de controle à erosão a fim de garantir boas produtividades. A utilização de pastagens é uma alternativa de uso, bem como culturas anuais com variedades tolerantes ao alumínio associadas à utilização de insumos agrícolas. Em anos de grandes índices pluviométricos, poderão ocorrer problemas nos rendimentos das culturas anuais. Também podem ser utilizados com essências florestais, dada a potencialidade de uso deste solo. Os espodossolos são solos com alta teor de areia, que apresentam horizonte B, que acumula matéria orgânica, e apresentam em 2,7% do território. Planossolos são solos com acúmulo de argila no horizonte B, que geralmente têm cores acinzentadas. Os nitossolos são solos velhos com horizonte B, com estrutura desenvolvida com superfície mais brilhante. O horizonte B do nitossolo, a gente muitas vezes consegue observar espelhamento nos agregados desse solo. Nitossolos. Os nitossolos são solos minerais com argila de atividade baixa, de textura argilosa a muito argilosa, com sequência de horizontes A, B nítico, C e R. Tem estrutura em blocos ou prismática moderada ou forte e ainda com serosidade no mínimo em grau moderado. A saturação por bases é muito variável e geralmente apresentam-se moderadamente ácidos a ácidos. Quanto à classificação, a conceituação dos nitossolos exige a presença de serosidade. Contudo, esta é uma característica um tanto problemática de ser reconhecida nas partes altas da região sul, uma vez que estes solos permanecem úmidos em grande parte do ano em função das chuvas bem distribuídas. Os nitossolos estudados são classificados como nitossolo vermelho distroférrico latossólico, situado no município de Ibirubá, Rio Grande do Sul, nitossolo áplico distrófico típico, em Lages, nitossolo áplico distrófico latossólico, em Santa Cecília, e nitossolo vermelho distrófico latossólico, no município de Otacílio Costa, em Santa Catarina. O nitossolo vermelho distrófico latossólico é originário de celtídeos da formação Rio do Rastro, do grupo Passa 2. Os demais são originários de produtos de retrabalhamento de rochas efusivas básicas da formação Serra Geral, grupo São Bento. O nitossolo vermelho distroférrico latossólico é muito semelhante aos latossolos de clima subtropical do sul do país. Sua estrutura em blocos em grau moderado, quando manuseada, se desfaz em granular fortemente desenvolvida. A presença de serosidade moderada em comum é o atributo determinante para a inclusão deste perfil em nitossolos. Caso contrário, apresenta todas as características para a ordem dos latossolos. Apresenta classe de reação fortemente ácida, medianamente desaturado por bases, com baixa saturação por alumínio trocável. A predominância da caulinita foi evidenciada na análise mineralógica da fração argila por difratometria de raios X. Este resultado é confirmado pela relação sílica-alumínio com valores inferiores a 2,2. Quanto ao uso e manejo deste solo, apresenta condições físico-hídricas excelentes em condições naturais. No entanto, para a obtenção de boas produtividades, deve ser corrigido e adubado de acordo com o sistema produtivo implantado. Estas práticas devem-se aos altos teores de alumínio trocável e à baixa saturação por bases, condições desfavoráveis para a maioria das culturas agrícolas. Os nitossolos áplicos distróficos, típico e latossólico, são normalmente encontrados na região sul do Brasil e estão intimamente associados aos cambissolos em áreas de altitude acima de 800 metros. Dominantemente, encontram-se sobre relevos ondulados, o que, associado às condições de permeabilidade moderada, resulta em uma voluta. Além dos demais quesitos da ordem, estes solos apresentam cores bruno-escuras no horizonte superficial por causa dos elevados teores de matéria orgânica, passando a bruno ou bruno forte em profundidade. Estas são características típicas dos nitossolos derivados de rochas efusivas em regiões de altitude no sul do Brasil. Ambos os solos apresentam características químicas muito semelhantes, com destaque nos horizontes níticos para baixa saturação por bases e alta saturação por alumínio trocável.
A relação molecular sílica-alumínio abaixo de 2,2 evidencia uma mineralogia de argila caulinítica, o que reflete um estágio de evolução pedogenética relativamente avançado. Esta evolução é confirmada pela assembleia mineralógica das frações areia grossa e fina, onde predominam o quartzo e nódulos argilo-ferruginosos. Estes solos apresentam restrição no que se refere à erosão, em virtude da permeabilidade moderada e condições de relevo ondulado. Também devem ser considerados os baixos índices de pH, a baixa saturação por bases e altos teores de alumínio trocável, o que resulta na necessidade de calagem e adubações a fim de garantir boas produtividades para os sistemas agro-silvipastoris. São muito utilizados para lavouras em áreas de relevo mais suave e para pastoreios nas de maior declive. Xernossolos são solos jovens com razoável conteúdo de matéria orgânica e alta fertilidade química natural. Xernossolos. Os xernossolos são solos que se caracterizam por possuírem alta saturação por bases, argila de atividade alta e horizonte A xerosêmico sobre horizonte B textural, B nítico, B incipiente ou horizonte C cálcico ou carbonático. Ele é outro tipo de solo que pode ser encontrado na região de Bagé, em relevos ondulados. Neste caso, é classificado como xernossolo ebânico órtico vértico, derivado de produtos de alteração de siltitos, argilitos e arenitos muito finos, com intercalações de compressões calcíferas, da formação Estrada Nova. Sua posição na paisagem é bastante específica, sendo encontrado em colos de encosta. Caracteriza-se por ter cores escuras no horizonte A e no horizonte BT. Por este motivo, ele é enquadrado na subordem ebânico. Do ponto de vista químico, é um solo muito bom, pois apresenta alta saturação por bases desde a superfície, sem presença de alumínio trocável. No entanto, a presença de interestratificados caulinita-esmectita, ilitas e de esmectitas determina o caráter vértigo, característica identificada pela presença de slick sites junto a estruturas uniformes nos horizontes de subsuperfície. O caráter vértigo indica processos de expansão e contração que ocorrem nos solos e causam a ruptura das raízes. Este fato proporciona forte queda no rendimento agrícola, ou mesmo a perda total da produção. A posição na paisagem em colo de encosta, a qual proporciona convergência hídrica associada à presença de argilas expansivas, predispõe fortemente este solo aos processos erosivos. Mesmo sendo utilizado em regime de pastoreio extensivo, este solo apresenta grande incidência de erosão. Esta degradação não se verifica somente em sua área de ocorrência, mas também se estende para ambientes a jusante. A erosão em solos com saturação por bases elevada causa a eutrofização dos corpos d'água, com implicações negativas para a água e a fauna associadas. No solo estudado, a saturação por bases atingiu 100%. Os vertissolos são solos jovens que formam fendas profundas quando secas, com elevada fertilidade química e têm elevada capacidade de expansão quando molhados e contração quando são secos, e em virtude de suas argilas de alta atividade, as argilas 2:1. Por exemplo, a esmectita ou a montimonilorita, essa argila significa que suas camadas têm espaços para entrada e saída de moléculas de água. Então, entre os minerais sílica e alumínio e outros compostos dessas argilas, nós temos também a vermiculita, que é um mineral de argila 2:1, ou seja, expansionista. A mica também pode se encaixar nesse grupo. A estrutura 2:1 é formada por camadas empilhadas com duas camadas de tetraédrios de sílica e uma camada de octaédrio de alumínio e magnésio. Esses espaços entre as camadas permitem a entrada de água e de sais e de íons. Essas argilas também apresentam maior CTC, devido ao seu arranjo. Isso resulta em uma alta saturação por base e uma ótima fertilidade natural. A CTC é a capacidade de troca catiônica do solo, ou seja, está relacionada em como os colóides do solo conseguem reter os cátions. Uma alta CTC indica alta retenção de nutrientes para o cultivo de plantas. E solos com alto CTC são mais resistentes à acidificação e à lixiviação de nutrientes. Posso fazer um vídeo posteriormente somente sobre a CTC do solo. Os organossolos são solos com altos teores de matéria orgânica, porém tem baixa fertilidade química. Eles possuem um horizonte ístico, ou seja, um horizonte rico em matéria orgânica. São pouco férteis devido à sua alta acidez, o que afeta a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, pessoal, nesse vídeo falamos um pouco sobre as principais classes de solo do Brasil. Por meio da sua formação e características, podemos observar que eles são bem diversos entre si. Esse vídeo, embora longo, é apenas uma abreviação, uma introdução aos diferentes tipos de solo, essas características. Sendo assim, então, apenas um alicerce para irmos construindo o nosso conhecimento sobre solos agrícolas do Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo agronômico, se inscreva no canal aqui embaixo para que você possa acompanhar os próximos vídeos do canal, que serão abordados muito mais conteúdo sobre a área. Se você ficou até aqui, parabéns pela sua dedicação e atenção. Não se esqueça de contribuir nos comentários com seus conhecimentos, para assim criarmos uma comunidade muito mais rica, todos com interesse genuíno no aprendizado. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.